Bem-vindos à Assembleia Geral de Credores Virtual, organizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria para a Administração Judicial. Para que a Assembleia transcorra de forma mais eficiente, vamos auxiliá-lo na descoberta dos comandos desta plataforma. Primeiro, defina por onde você irá acessá-la para participar da solenidade, pelo computador ou pelo celular. Se a opção escolhida for pelo computador e houver o interesse em exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior direito, no campo de Bate-Papo, clique em Digite sua mensagem e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Agora, se você está acessando essa solenidade pelo celular e deseja exercer o seu direito de fala, quando oportunizado pela administração judicial, os seguintes passos deverão ser realizados. No canto inferior esquerdo, selecione o ícone Bate-Papo e solicite o direito de fala. Ao ver a sua solicitação, a equipe da administração judicial vai liberar seu microfone e autorizar a sua fala. Você deverá permitir que a câmera e o microfone sejam ligados clicando em Sim. Neste momento, lembre-se de selecionar o ícone do microfone localizado logo abaixo da câmera para ativá-lo. Ao final da fala, o áudio será novamente bloqueado. Lembramos que as ressalvas serão preferencialmente enviadas através de PDF para o e-mail contato@ajude.com.br. Nós estamos aqui para auxiliá-lo. Problemas técnicos ou dificuldades com a plataforma, contate nosso suporte através do WhatsApp 51 9920 71200. A equipe da Ajude permanece à disposição para auxiliá-los. Olá, muito bom dia a todos. Estamos hoje aqui retomando os trabalhos da Assembleia de Credores da empresa US Cargo Transporte e Logística Limitada e Montreal Cargo Limitada, processo de recuperação judicial em tramitação na primeira vara da comarca de Guaramirim, Santa Catarina, processo número 500-34.2022.8.24.0026. Procuradora das Recuperandas, doutora Thaís Save, na sua pessoa, saúdo as devedoras e secretariando os trabalhos, preposto do Banco do Brasil, senhor Eric Tavares, na pessoa na qual eu saúdo todos os demais credores presentes neste ato. Nós tivemos a instalação desta Assembleia em segunda convocação, no dia 15/6/2023, teve continuidade em 31/7 e suspensa até esta data, quando então nós fechamos o prazo aí do artigo 56, parágrafo 9º, dos 90 dias máximos para a deliberação da Assembleia de Credores. Nós estamos aqui hoje com um quórum de 100% dos credores da classe 13 e 4, aqueles que estavam compondo a Assembleia de Instalação. Este processo não detém classe 2 e a classe 1 tem apenas um único credor que não compareceu na Assembleia de Instalação. Dito isso, então, as classes 13 e 4 é que
farão a deliberação com relação ao plano de recuperação judicial. Vejo que a recuperanda apresentou no dia 12/9, portanto, ontem, no evento 645 do processo, um modificativo ao plano, melhorando algumas condições estabelecidas aos credores. Dito isso, e considerando esta suspensão já ocorrida, eu passo de imediato a palavra à doutora Thaís para, em nome das recuperandas, fazer as considerações iniciais neste ato. Muito bom dia, doutora Thaís. Está sem microfone, doutora. Bom dia, doutor João, tudo bem? Gostaria de agradecer, então, ao senhor e toda a equipe, bem como a equipe da Ajude e todos os credores e colegas aqui presentes. Hoje, já vou apresentar também a doutora Bruna, que estará me acompanhando no ato como representante das recuperantes. Como é de conhecimento de todos os credores aqui envolvidos, desde o início dos trabalhos, ainda lá na sede das mediações pré-processuais, as recuperandas buscaram uma negociação justa com seus credores a fim de evitar a judicialização do pedido de recuperação judicial. Isso porque o grupo Wescargo, que é composto da Wescargo e da Monteal Cargo, teve início das suas atividades ainda lá no ano de 2011 e ele vinha numa crescente progressiva. Porém, em 2020, assim como inúmeras outras empresas, inclusive do ramo de transporte em todo o país e outras empresas de vários ramos, foram diretamente afetadas pela pandemia e pela crise econômica que ela derivou, né? Não bastasse isso, no caso em específico, o grupo Wescargo, naquele momento também sofreu com alguns acidentes na sua frota e com o aumento desenfreado dos insumos que eram utilizados para a atividade efetivamente. A título exemplificativo, e eu acho que os senhores relembram dessa situação, o óleo diesel teve um aumento de 67%, sendo que, no caso da recuperanda, em algumas rotas ele representava mais de 35% do custo do frete e que, em decorrência disso, algumas rotas, efetivamente, o custo da operação representava mais de 55% do valor do transporte, o que acarretou aí num déficit nos resultados da recuperanda. Mesmo assim, considerando que a mediação, então, não surtiu os efeitos nas proporções esperadas naquele momento, manteve o intuito da negociação e da confecção, através aí sim da judicialização, da recuperação judicial, de um plano factível ao cumprimento das obrigações, tanto concursais quanto extraconcursais e fiscais. Porém, no presente caso, para haver a possibilidade de soerguimento, necessário a dilação de prazos e aplicação de deságios às dívidas que atualmente compõem o quadro de credores das recuperantes. A aplicação de medidas nesses vieses, às vezes, elas levam à contrariedade de alguns credores. Porém, é a forma de conseguirmos, nesse momento, fazer com que tenhamos a preservação da atividade econômica, que tem relevância social na localidade, bem como a manutenção dos empregos, tanto diretos quanto indiretos, que a atividade representa. Desta forma, então, a gente apresentou, na data de ontem, o plano modificativo, com base na captação de recursos para a empresa e redução da dívida, para que ela possa suportar o peso dos dias atuais e da recuperação judicial e outros encargos que derivam da atividade, motivo pelo qual, de forma breve, acredito que os doutores devam ter visto o modificativo. Mesmo assim, a gente vai fazer algumas pontuações com enfoque no plano, né? O plano apresentado, o modificativo apresentado, então, ele prevê a possibilidade do ingresso de créditos concursais e não sujeitos através de adesão, sendo que os credores que possuem esse tipo de crédito poderão
expressamente, através de petição nos autos, fazer a adesão ao processo, para que, através de petição protocolada nos autos da recuperação, a qual poderá ser aceita, né, mediante manifestação expressa da recuperanda. Por que a gente colocou efetivamente que a adesão de créditos extraconcursais ou não sujeitos deveria ser através de petição nos autos? Justamente para a gente poder trazer uma lisura para que os doutores e os credores consigam acompanhar. Em relação à classe 1, que são os créditos derivados da legislação trabalhista, o plano expressamente destacou um deságio de 50%, sem carência, com pagamento em 12 meses contados a partir da decisão que homologar o plano de recuperação judicial, com correção monetária de TR, e a forma de pagamento, para pagamento desses valores, os créditos deverão ser feitos em pagamento em uma única parcela até o 12º mês, a partir da decisão que homologar, em conta corrente indicado pelos titulares, que deverão apresentar essa conta para depósito no prazo de 20 dias contados dessa AGC, sob pena de depósito em conta vinculada dos autos. No que tange os créditos das classes 2, 3 e 4, eles receberão um tratamento igualitário e seus respectivos valores serão satisfeitos na seguinte forma. Previsão de deságio de 90%, com carência de 24 meses contados da decisão que homologar o plano da recuperação judicial, pagamento em 120 meses contados após o prazo da carência e correção pela TR mais 1% ao ano. Esses pagamentos eles vão se dar em parcelas anuais e consecutivas, com uma amortização de forma progressiva nos seguintes termos. Primeiro e segundo ano, 1% do valor da dívida. Terceiro, quarto, quinto e sexto ano, 2% ao ano. Sétimo e oitavo, 15%. E nono e décimo, 30% também ao ano. Os pagamentos aqui previstos também serão efetuados através de depósito em conta corrente, indicada pelos titulares, na mesma formatação da classe trabalhista. O plano também, nas suas condições gerais, previu os dados que devem ser enviados e o e-mail de envio dessas informações. Ainda com o intuito de captar recursos financeiros, a empresa, para manutenção, a empresa apresentou no plano o credor colaborativo com cláusula de aceleração. Tendo em vista, então, a necessidade de obtenção de recursos junto às instituições financeiras e bancos e prestadores de serviço, sendo ao mesmo tempo compreensível a adoção de uma postura mais restritiva por parte do mercado, a partir do reconhecimento da crise econômica enfrentada pela devedora, propõe um mecanismo de estímulo aos credores que, em todo o tempo, desde o início do pedido da recuperação judicial, continuaram a fornecer créditos, serviços e insumos às empresas e que estão dispostos a continuarem fornecendo esse crédito. Caso algum credor que não tenha aportado valores, né, nesse curso, queira aderir à condição de credor parceiro colaborativo, poderá, assim, proceder desde que disponibilize as recuperandas, no momento de sua adesão, valores iguais ou superiores aos disponibilizados retroativamente pelos credores que acompanharam a empresa durante esse período, ficando, então, a critério o aceite da utilização destes valores efetivamente. As condições de aceleramento de pagamento desses credores, elas também estão previstas no plano, seria a aplicação, não aplicação do deságio, sem carência e amortização em até 12 meses contados da decisão que homologar a recuperação judicial. Os créditos dos credores colaborativos serão pagos em dinheiro ou mediante a dação em pagamento de entregas de bens de propriedades da recuperanda, observando a data da situação. Ainda o plano, objetivando trazer a
ser factível o cumprimento, também previu a possibilidade das recuperandas fazerem a alienação de ativos. Como elas são detentoras de ativos móveis, que representam avaliações que ultrapassam aí o valor de R$200 mil, conforme a avaliação disposta juntamente ao plano de recuperação judicial incluso no primeiro evento, foi então considerada a possibilidade da recuperanda adotar como base para alienação dos seus ativos imobilizados, no caso dos veículos, os valores da atualização mercadológica da FIP na data da venda. Nesse norte, a Assembleia autorizaria as recuperandas a poder proceder com venda direta ou mediante dação em pagamento de parte dos seus ativos a contar da decisão que homologar o plano. Em caso de venda direta, o valor apurado com a venda será destinado obrigatoriamente para o pagamento dos credores, para pagamento de impostos, para pagamento de custas processuais, além das despesas de manutenção com a própria atividade. Com o reconhecimento da alienação pelo juízo da recuperação judicial, ele disponibilizará, então, o termo de transferência definitivo desses valores. Não bastando, também, como o intuito desse plano é cumprir ele na integralidade, também ficou disposta a possibilidade de venda de unidade produtiva isolada, né? Neste tocante, a gente colocou, então, que em função da possibilidade da alienação do estabelecimento ou até arrendamento da operação, o grupo poderá valer-se dos meios de recuperação para utilizar dos meios elencados na lei, qual sejam, podendo fazer incorporação, cisão, fusão, transformação de sociedade, alteração do objeto social, cessão de cotas, transpasse, arrendamento, enfim, as modalidades efetivamente previstas. Isso porque hoje tanto a Montreal Cargo quanto a US Cargo possuem atividade no mercado e possuem uma carteira de clientes fortes estabelecidas, podendo trazer rentabilidade nesse sentido. Ainda nas disposições finais do plano, efetivamente, ele consta que a aprovação do plano em assembleia, ele implicará na novação de todas as obrigações sujeitas, nos termos do plano, efetivamente, com a extinção das execuções individuais movidas em desfavor da sociedade recuperanda e co-obrigados. Ainda no item G das disposições finais, destaca que, para recebimento dos valores que couberem aos credores, os dados deverão ser enviados para 2 e-mails e deverá constar o nome completo do credor, CNPJ, número do banco, agência e número da conta. Desta forma, de forma sucinta, essas são as previsões do plano, né? Nós nos mantemos à disposição para esclarecimentos, para posterior votação do plano modificativo, na esperança que todos os credores aqui presentes pautarão os seus votos em consonância com os princípios e as finalidades do Instituto da Recuperação Judicial, visando manter a atividade e também os empregos da atividade. Grata, doutor. Ok, doutora Thaís, muito obrigado pela sua explanação pormenorizada em relação ao plano modificativo apresentado. Eu questiono eu vejo que a Caixa Econômica Federal fez uma referência em relação ao item 10 do PRJ, exatamente a questão da alienação dos ativos. Questiono se remanesce esta dúvida ou se, pelas explicações da doutora, foram suficientes. Permanece a dúvida. A Caixa Econômica quer fazer uso da palavra ou
Vamos, então, peço que libere câmera e microfone do Dr. André Luiz de Souza Miranda Cardoso. Dr. André, advogado da Caixa Econômica Federal. Microfone e câmera já liberados, doutor André. Perfeição? Sim, perfeito, doutor André. Bom dia. Então, a minha dúvida é, notadamente, quanto ao item 10 desse PRJ substitutivo, que foi juntado ontem aos autos, cuja eu tive acesso agora, faça o encaminhamento pelo chat. Só para esclarecimento da abrangência, o que seriam esses imobilizados ativos, sobretudo os veículos, porque a grande frota da empresa em recuperação judicial são de veículos alienados fiduciariamente. Eu gostaria de só entender qual o espectro de abrangência ou de extensão dessa designação como ativos da empresa. Se envolvem, evidentemente, os veículos dados em alienação fiduciária. Só para esse esclarecimento, ao meu entendimento, não é ativo da empresa, porque justamente está alienado aos credores fiduciários, né? Mas só para esclarecer, não deixar nenhuma dúvida quanto à eventual impugnação desse item 10 do PRJ. Perfeito, doutor André. Doutora Thaís, pode fazer algum esclarecimento? Sim, doutor. Entre os veículos que a empresa possui, há veículos que não possuem restrições de alienações fiduciárias. Tanto é, doutor André, que por isso que no plano a gente colocou que toda e qualquer alienação desses veículos, ela passa pelo reconhecimento do magistrado, para que aí sim ele consiga fazer a liberação em definitivo ao adquirente. Seria, então, só aí sobre a dúvida. Ótimo. Eu acho que ficou bem esclarecido o ponto. E o último meu questionamento é sobre a correção monetária, que ela não ficou delimitado o termo inicial dela, sendo que a jurisprudência mais atual, etc., determina que o termo inicial da correção monetária seja a data do processamento da recuperação judicial. Isso não ficou esclarecido no plano também, o termo inicial da correção. Fala-se em TR, apesar de eu discordar da utilização da TR, porque é um índice que está sem absoluta correção ao longo do tempo, não refletindo os índices inflacionários atuais, e também por não estar configurado esse termo inicial de incidência da correção monetária dos créditos submetidos à recuperação judicial. Tem alguma ponderação a ser feita quanto a isso? Porque não há no plano, inclusive isso gera uma certa ilegalidade face à inexistência disso. Correto, doutor, bem observado. Efetivamente, eu só vou pedir 2 minutinhos só para a gente poder apreciar essa falta do plano, para poder trazer em assembleia qual vai ser o termo considerado pelo modificativo. Vamos aguardar aí a doutora Thaís.
Então, doutores, estava apreciando aqui internamente com a equipe e em decorrência da falta da data da correção, podemos considerar em assembleia que a correção monetária prevista no plano será considerada da data da concessão da recuperação judicial, a partir da concessão da recuperação. Doutor André, alguma consideração? A jurisprudência, né, a data da concessão em vez da data do processamento, né? É só para a gente distinguir isso, né? Então, doutor, é uma questão só de... porque ela é só um fator de correção, ela não implica em incidência digamos, de frutos civis, nada. Por isso que a jurisprudência tem dado, com grande margem, a data do processamento, porque é ali que se procede a... Podemos atender o intuito da Caixa na data do processamento, porque essa RJ, salvo engano, a data do processamento e da concessão, ela foi diferença de 30 dias. Então, podemos considerar... Não, tudo bem, eu entendi. Desculpa, aí a gente está havendo um desentendimento semântico, é porque a concessão eu pensei que fosse da sentença que homologasse a recuperação. Sim, a data sim, do processamento ou do, digamos, do deferimento do processamento, sim. Tá, ok. Tá. Então tá. Que o mais correto aí seria, e também já, de uma certa maneira, antecipando um controle de legalidade aqui, que se mantenha, se deixe como data, marco inicial desta correção prevista no plano, a data do pedido de recuperação judicial, que foi feita a linha de corte. Exato. Então, doutora Thaís, podemos fazer essa referência em ata, ficaria a data do pedido de recuperação? Podemos sim, doutor João. Tá bom. Exato. Eu agradeço a todos e as minhas dúvidas foram todas esclarecidas. Muito obrigado. Mais algum credor deseja fazer uso da palavra ou algum questionamento em relação ao plano de recuperação judicial que foi apresentado pela doutora Thaís? A equipe me sinaliza que não há nenhum pedido aqui, também pelo chat, também não, pelos outros canais de atendimento. Vamos aguardar mais um pouquinho. Bom, então, esclarecidos os presentes, nós vamos, então, agora para a votação deste plano submetido pela recuperanda e apresentado, pelas recuperandas, perdão, e apresentado neste ato por sua procuradora. E, então, nós passaremos diretamente ao procedimento de votação, onde os credores sinalizarão se aprovam ou rejeitam o plano de recuperação apresentado. A equipe da Ajude passará o vídeo explicativo, na sequência já vamos direto para a votação e, ao final, com o resultado, nós retornamos. Muito obrigado. Qualquer dúvida, consultem os nossos canais de atendimento aí. Para iniciar a votação, clique no ícone em vermelho que aparecerá na parte superior da tela. Você será redirecionado para a plataforma de votação, onde deverá inserir o login e a senha recebidos por e-mail. Ao ingressar na tela de voto, verifique se todos os credores cadastrados através de seu e-mail estão listados. Na sequência, selecione o card cinza na coluna denominada Voto. Você verá 3 opções de voto: verde para aprova, vermelho para não aprova e amarelo para abstenção. Selecione uma das opções e confirme se estiver correta. Se não estiver certo da opção selecionada, basta clicar em Cancelar voto e repetir o procedimento. Mas não esqueça, após confirmado o voto, não será possível alterá-lo. Agora, se você é representante de diversos credores,
e estes possuem o mesmo posicionamento, poderá votar em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Após, selecione uma das opções de voto e confirme. Se os credores possuem votos divergentes, não se preocupe. Você poderá realizar individualmente o voto da minoria e, na sequência, em lote, o voto da maioria. Primeiro, realize o voto da minoria individualmente. Selecione o card cinza na coluna denominada Voto e, na sequência, selecione uma das opções: aprova, não aprova ou abstenção. Repita o procedimento para todos os credores que têm voto divergente daquele escolhido para a maioria. Concluído, vá para a votação em lote, selecionando o card rosa no canto inferior direito. Automaticamente, todos os credores que não tiveram voto individual serão selecionados. Escolha uma das opções e confirme. Pronto! Concluída a votação, feche a página e retorne à tela da Assembleia. Boa votação!
Bom, estamos, senhores e senhoras credoras, aí, então estamos retomando após a votação do plano, e nós temos aqui um quadro de aprovação do plano apresentado. Na classe 3, nós tivemos 56,56% dos credores votando favoravelmente e 43,44% votando contrário ao plano. E também temos maioria pelo número de cabeças, 9 credores votando pela aprovação e 6 pela rejeição. Na classe 4, classe voto apenas por cabeça, nós tivemos a aprovação de todos os credores, 100% na classe 4. Diante deste resultado da votação, nós, então, damos por encerrado este ato. Questiono a doutora Thaís se há alguma referência a ser feita, senão nós já passaremos de imediato, faremos uma breve suspensão, nem precisa suspensão, já vamos direto para a leitura da ata. Vejo que há um questionamento do Banco Santander com relação ao recebimento das ressalvas. Sim, foi recebido e integrará os documentos que farão parte da ata, inclusive com sua referência. Banco Santander agradece. Doutora Thaís, então, alguma consideração? Sem considerações, doutor João. Desculpa, doutora, eu estava sem o meu alto-falante aqui. Pode, por gentileza, só repetir? Sem considerações. Tá bom. Muito obrigado. Ressalvas do Banco do Brasil foram recebidas, sim, e também será feita a devida referência aqui, juntando as ressalvas. Então, já passando de imediato para a leitura da ata da Assembleia Geral de Credores, continuação, S-Cargo Transportes Logística Limitada e Montreal Cargo Limitada, processo de recuperação judicial número 539.80-74.22.8.24.0026 da primeira vara da comarca de Guaramirim, Santa Catarina. Aos 13 dias do mês de setembro de 2023, por meio da plataforma virtual disponibilizada pela Ajude Tecnologia e Assessoria, a administradora judicial Medeiros Costa Beber, administração judicial, sob a presidência do Dr. João Adalberto Medeiros Fernandes Júnior, encerrou a lista de presenças às 10 horas. As recuperandas estiveram logadas no sistema, sendo representadas pela doutora Thaís Save, OAB Santa Catarina 44055. Permaneceu secretariando os trabalhos o representante do credor Banco do Brasil, senhor Eric Tavares Domingues. Devidamente cadastrados para o ato, compareceram mediante login ao sistema, por si ou por seus procuradores, os credores constantes na lista de presenças anexa, sendo os titulares de 100% dos créditos da classe 3 e 100% dos créditos da classe 4 presentes na solenidade de instalação. Na sequência, o presidente declarou retomada a Assembleia Geral de Credores instalada no dia 15/6/2023, tendo como ordem do dia deliberar acerca da aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial protocolado no evento 645 do processo de reestruturação. A eleição dos membros do comitê, de seus substitutos, a deliberação sobre outras questões de interesse das recuperandas ou os credores. Concedida a palavra às recuperandas, a representante da empresa, a doutora Thaís Save, fez um breve relato acerca das medidas pré-processuais adotadas pelas devedoras para as renegociações das dívidas, bem como das causas do endividamento e as medidas necessárias ao sorgimento das empresas. A seguir, fez considerações acerca das modificações constantes no plano modificativo apresentado em 12/9, no evento 645. Ao final, se colocou à disposição para esclarecimentos. Na sequência, foi aberto aos credores o direito de fala. O credor Caixa Econômica Federal requereu esclarecimentos acerca da venda de ativos prevista no item 10 do plano de recuperação judicial, uma vez que os veículos das empresas se encontram alienados fiduciariamente. Ainda questionou o termo inicial da correção monetária ante a ausência de previsão no plano de recuperação judicial. Pela doutora Thaís, foi dito que as empresas possuem alguns veículos sem restrições, razão pela qual, inclusive, há previsão de que a alienação passará pelo reconhecimento do juízo da recuperação judicial. Quanto ao marco inicial da correção monetária,
consigna que a incidência será a partir da data do pedido de recuperação judicial ocorrido em 21/7. Podemos mudar aqui, restou consignado. Quanto ao marco inicial, restou consignado. Ausentes outras solicitações de fala pelos credores, demonstrou seus participantes, por meio de vídeo explicativo, a utilização da plataforma virtual para cômputo dos votos. Esclarecidos presentes, colocou-se em votação um plano de recuperação judicial apresentado nos autos em 12/9/2023, no evento 645, com a alteração registrada em ato quanto ao marco inicial da correção monetária, oportunidade que foram apurados os resultados abaixo, compartilhados em tela e lidos pela administração judicial. Então, retrata o que eu já havia comentado. Então, aprovação por crédito de 56,56% na classe 3 dos créditos, também maioria por cabeça, e na classe 4, votação apenas por cabeça, com aprovação de todos os credores. O credor Banco do Brasil encaminhou ressalva por e-mail, que segue em anexo ao presente ata da Assembleia Geral de Credores. O Banco Santander Brasil S.A. encaminhou por e-mail a seguinte ressalva: o Banco Santander não concorda com a cláusula 12ª-B, que prevê a extinção de todas as ações e execuções movidas em face aos avalistas e ao cobrigados, resguardando-se ao credor o direito de perseguir seu crédito, executando as garantias e ou tomando quaisquer outras medidas previstas em lei. O Trucim não concorda com qualquer outra cláusula do PJ que vise, em relação aos cobrigados, avalistas, garantidores, a novação da dívida com extensão aos garantidores, em afronta ao artigo 59 da Lei de Recuperação Judicial e Falência. A presente ata foi lida e compartilhada em tela, oportunizando a apresentação de eventuais ajustes. Questiono aos senhores credores se há algum ajuste a ser feito na ata. Ressalto que essa Assembleia está sendo gravada e será incluída na íntegra nos autos do processo. Até apenas uma breve resumo. Nenhuma consideração, então, uma vez aprovada, vai assinada pelo presidente, pelas devedoras, pelo secretário e por 2 membros de cada uma das classes presentes por meio da plataforma ClickSign, cujo link de assinatura será enviado por e-mail e será submetida ao juízo, assim como estará disponível no site da administração judicial. Assinarão esta ata a administradora judicial, as recuperandas, o Banco do Brasil S.A. na condição de secretário, na classe 3, os credores Trucpag Meios de Pagamento S.A. e Scania, administradora de consórcios limitada. E na classe 4, Top Diesel Limitada e transportadora Estrelas Ribas. Bom, dito isso, eu agradeço aos senhores credores, às senhoras credoras que estiveram presentes, seus representantes. Agradeço de maneira muito especial a doutora Thaís, que fez uma explanação clara e objetiva do plano. Então, hoje o resultado de aprovação deste plano, o qual será submetido agora ao juízo na sequência. Agradeço a todos os senhores, agradeço de maneira muito especial a equipe da Ajude e da Medeiros também, para a realização deste ato com essa tranquilidade, com essa transparência e com esta rapidez como nós estamos fazendo aqui. Portanto, muito bom dia a todos, tenham uma boa semana. Muito obrigado. Obrigada, doutor João, e faço das suas palavras as nossas, agradecendo a todos os credores, ao administradora judicial e à Ajude também. Muito obrigado. Grata, tchau.